No Evangelho de Mateus, durante o Sermão do Monte, no capítulo 6, no versos 25 ao verso 34, Jesus está falando sobre a questão da ansiedade. E Jesus começa esta palavra dizendo no versículo 25 as seguintes palavras: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? No verso 34, Jesus, depois de expor a sua ideia e o seu raciocínio, ele conclui dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É interessante que Jesus tem diante de si uma multidão, e de alguma forma, o que a gente percebe é que de alguma forma eu e você, nós estávamos presentes ou estamos presentes aqui nesta multidão, em meio a esta multidão. Porque a palavra parece ser tão clara e tão direta para nós, no contexto em que nós estamos vivendo, para este mundo contemporâneo, para os dias que nós estamos vivendo. Mas ali naquele monte, ele fala sobre a vida, e fala de uma vida que vale a pena. Então toda e qualquer reestruturação da minha vida, toda e qualquer reestruturação da minha história, das minhas emoções, do colocar a minha alma em ordem, inevitavelmente na vida de alguém que conheça a Deus e da vida daquele que crê em Deus, passa pela vida deste Deus. Então eu não posso pensar que vou conseguir e colocar a minha vida em ordem, as coisas em ordem na minha vida, excluindo a pessoa de Deus deste processo. Eu preciso humildemente chegar à presença deste Deus e dizer: Deus, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha história, eis aqui os meus porquês, as minhas muitas questões, os meus muitos questionamentos, e tudo isso eu coloco diante do Senhor. Dentre as muitas coisas que nós extraímos deste texto, é que nós temos expectativas de vida. Jesus está falando sobre isto, e Jesus está falando sobre as coisas básicas da subsistência da vida do homem. Ele está falando sobre o comer, o beber, o vestir, as coisas básicas e necessárias da nossa subsistência. Mas uma das coisas que nós precisamos atentar, e se lermos este texto atentamente, nós vamos descobrir e pensar que nas coisas que estas bases ou estas coisas básicas da nossa subsistência produzem e provocam em nós: o comer, o beber, o vestir. Mas somado a isto, nós temos muitas outras coisas, como as nossas preocupações em relação à nossa família, aos nossos estudos, ao nosso trabalho, aos nossos projetos e as nossas conquistas e assim por diante. E é interessante pensar que nós podemos observar que estas coisas sempre, ou de quase sempre, nós vamos perceber que estas coisas nos moldam, estas coisas nos estruturam, estas coisas acabam assumindo proporções e ditam o nosso comportamento e até mesmo os nossos valores. Essas coisas que citei: família, trabalho, estudos, conquistas, projetos e assim por diante. Jesus nos fala sobre o andar ansioso. E isto parece muito presente, a nossa preocupação com o que vai acontecer amanhã. E ele antecipa estas coisas dizendo de alguma forma para mim e para você o seguinte: escute, se você não pode definitivamente definir e acertar e ter um posicionamento do seu hoje, por que você vai estar preocupado com o dia de amanhã? Se você muitas vezes não consegue, nós não conseguimos
acertar e corrigir as coisas aqui no presente, no dia de hoje, aqui e agora, por que então nós nos preocuparíamos com o dia da manhã? E é isso que Jesus está nos falando neste texto. E parece-me que muitas coisas são plausíveis e nós não conseguimos, ou às vezes conseguimos respostas que são plausíveis, que são coerentes com o dia de hoje, e a gente pode com certeza dizer o que eu vou falar e o que eu vou afirmar para o dia amanhã. Nós ouvimos às vezes, muitas vezes nós ouvimos coisas do tipo, eu estou preocupado com amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com a minha empresa, com o meu negócio, eu não sei o que vai acontecer com o meu trabalho, eu não sei o que vai acontecer com a vida dos meus filhos ou dos nossos filhos, quando eles estão com uma carga absurda de estudos, que as escolas estão disponibilizando conteúdos para eles estudarem em casa, provocando e produzindo um grau de estresse absurdo. Eu não sei o que vou fazer, eu não sei como nós vamos fazer, se nós não temos condições de resolver isto hoje. Por que então nós nos preocuparíamos com o amanhã? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo falando àquela igreja, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando então de 3 coisas que são muito claras para nós, e aqui não me preocupa em hipótese alguma a sua forma como interpreta isto aqui, mas a sua corrente teológica sobre esse assunto. Mas o texto está falando de um espírito, o texto está falando de uma alma, e está falando também de um corpo, 3. E quando nós olhamos para isso e pensamos, e este é o objeto da nossa reflexão neste dia, a nossa alma também são 3, e nós vamos perceber de forma bem clara. Eu penso, o meu pensamento, eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu tenho a minha vontade. Então eu penso, eu sinto e eu faço. São 3 coisas bem distintas da nossa alma. Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses dizendo: olha, que espírito, alma e corpo sejam conservados, sejam santificados, sejam guardados para a volta do Senhor, para o dia do Senhor. Invariavelmente, nós então pensamos, e depois de nós pensarmos, então nós sentimos, somos levados a sentir, e depois de sentir, então nós fazemos, nós decidimos, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer. Neste processo de colocar a alma em ordem, nós descobrimos que, já falamos isso, não há atalho, sim, mas responder à pergunta que Davi faz no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Responder a esta pergunta tão presente, tão atual, ela é um caminho, para mim e para você é um caminho desafiador. É uma coisa desafiadora, mas à medida que nós caminhamos, buscando e trazendo as respostas e obtendo as respostas a este questionamento da nossa alma, este caminho ao final se torna glorioso, abençoador, transformador, como nós temos visto na vida de muitas muitas pessoas que têm alcançado este caminho. Eu quero colocar para você 2 histórias apenas a nível de reflexão. Uma primeira história de uma mulher casada. Vamos pensar numa história. Aliás, esta história não é história, é uma história verídica de alguém que acompanhamos, de alguma coisa, de alguém que nós estivemos presentes. Esses 2 fatos, mas uma história muito interessante. Uma mulher casada, mãe de 2 filhos de 6 e 9 anos aproximadamente, passando por uma crise conjugal.
No dado momento desta crise conjugal, ela então começa a experimentar algumas coisas na sua vida emocional. O seu corpo começa a reagir diante de algumas situações muito interessantes. Quando criança, esta mãe, agora mãe, mas quando criança viveu numa casa com mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Mas ambos, mãe e filhos estavam vivendo num ambiente muito difícil, muito complicado. A infância daquela menina ou daqueles meninos daquela família fora muito difícil. A mãe, o pai, sempre envolvido no álcool, violento, abusivo, e por muitas e muitas vezes a pancadaria emocional estava presente. A pancadaria facial, a agressão facial estava presente, a violência facial. Muitas vezes a violência física estava presente na vida daquela casa. E no meio dessa crise conjugal, essa mulher então começa a viver uma crise de ansiedade, com um problema de pânico também presente na vida dessa mulher. Nós não estamos falando de psicologia, nós estamos falando de cura de alma. E quando nós estamos observando esta mulher, então, algumas coisas começam a acontecer. Algumas coisas estavam presentes ali. E no meio daquela crise conjugal, com todos esses problemas emocionais presentes na vida daquela mulher, uma coisa começou a chamar a atenção dela. Todas as vezes que o marido chegava em casa, todas as vezes que o marido abria a porta, e o marido era sempre muito preciso, tinha hora que saía do trabalho e chegava em casa, um sentimento era despertado no coração daquela esposa e agora mãe. E ela então começa a se angustiar. Num dado momento se descobre, e ela então é levada a repensar. É levada a analisar por que aquele sentimento. Quando o marido abria a porta, o corpo dela reagia, as emoções dela reagiam de uma forma estranha, e ela não compreendia o que estava acontecendo. E é interessante a gente observar, porque nós estamos falando de alma, nós estamos falando de pensar, nós estamos falando de sentir as emoções, e estamos falando de uma terceira coisa que envolve esta nossa alma: o fazer, o decidir, o escolher e assim por diante. E aquela mulher então, num dado momento, ela para e diz assim: o que está acontecendo comigo? A crise conjugal tornou-se algo secundário diante do problema emocional que ela estava vivendo. E uma descoberta interessante ela conseguiu fazer. Quando criança, com aquele pai abusivo, violento, que chegava em casa muitas e muitas vezes alcoolizado, aquela família, ela e os irmãos, a mãe, que sofriam a pancada, ou as pancadas emocionais e também física muitas vezes, ela relatou que ouvia o barulho do portão abrindo, e todas as vezes que ela a família ouvia o barulho daquele portão abrindo, eles todos sabiam que aquele pai abusivo, violento, estava chegando em casa. E ela relata uma coisa interessante. Ela diz que algumas vezes, para fugir daquele sentimento e a fugir do barulho da pancadaria que era natural acontecer naquele caso, ela fazia uma coisa com a irmã dela: se escondiam debaixo da cama. Naquele momento então ela entendeu: escute, qual é a relação que tem o meu marido abrir a porta com todas as reações físicas que eu tenho de sudorese, de dores no corpo, de sentir as mesmas coisas. E ela dizia: olha, eu estava então vivendo aquela infância que eu não consegui tratar e resolver. Uma história, um fato. Uma outra história que eu quero contar para você: uma jovem de 36 anos, uma pessoa bonita, uma pessoa muito apresentável, uma pessoa como profissional qualificada, trabalhadora de uma grande empresa, e por várias vezes começando um relacionamento, e todos os relacionamentos que ela começavam e planejando se casar, nenhum deu certo.
E chegou agora com seus 36 para 37 anos de idade, e uma questão levantou: o que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem? Eu olho para a minha vida, dizia ela, eu vejo que eu sou uma profissional qualificada, eu tenho conquistado, tenho feito isso, aquilo, aquilo outro, mas esta área da minha vida não vai adiante. Por quê? O que está acontecendo? E eu gosto de pensar nas respostas que nós encontramos quando nós decidimos colocar a nossa alma em ordem. E aqui não existe a questão de procurar problema. Se há problemas, ok. Se não temos problema. Não é essa a questão. Mas aquela moça então pôde perceber uma coisa, que na infância dela, ela e os seus irmãos sempre presenciaram muita discussão, muita violência. Nunca houve violência física, mas a verbal, a discussão. E no coração dela, desde a infância, ela dizia: casar para ser isto aí, em hipótese alguma. Isso era o que ela dizia na infância dela. Cresceu e num dado momento ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Na infância ela era, e os irmãos eram como um troféu em disputa pelos pais. E esta menina cresceu dentro deste ambiente. Eu falei de duas histórias, deixe-me colocar a terceira. A terceira é a sua história. Qual é a sua história? Qual é a sua história e o que você poderia narrar sobre as suas conquistas, os seus sucessos, ou sobre os seus fracassos e assim por diante? A sua história, o que você poderia narrar diante de tudo isto? A Bíblia nos ensina que algo terrível aconteceu quando o homem decidiu por si só. A Bíblia chama este dia terrível de queda, quando o pecado entrou. Deus havia colocado e colocou diante do homem a possibilidade de viver uma vida na presença dele, uma vida direcionada por ele, em que Deus estaria governando e dirigindo a vida deste homem, mas colocou diante deste homem a possibilidade dele andar por si só, fazer as escolhas, e ele então tomou uma decisão errada, e a Bíblia chama isso de pecado. A partir deste momento, uma das coisas que eu e você, nós e toda a raça humana perdeu, foi a nossa ligação paternal. A orfandade passou a reinar, a governar. A orfandade passou a ser algo presente e constante na vida e no coração do homem. Portanto, à luz da Bíblia, do que a Bíblia fala, e não é o objeto do nosso assunto aqui, mas a Bíblia nos fala desta orfandade. Nós fomos distanciados da presença de Deus, da presença do Pai. Daí então a palavra do Senhor vir e nos falar sobre a vida e o propósito de Jesus, a pessoa de Jesus. Aquele que veio nos ligar à presença do Pai, que nos veio trazer a nossa conexão ao Pai. Nós estávamos distanciados da presença deste Pai, deste Deus que é Pai. Mas uma das coisas que nós percebemos à luz da palavra é que Jesus veio então reconectar-nos, veio nos ligar novamente à pessoa do Pai. Nele, em Jesus, a nossa comunhão com o Pai foi restabelecida. Daí então Paulo dizer aos Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo o meu ser, o meu espírito, a minha alma, tudo que sou, o meu corpo, precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis? Esta é uma pergunta. Sim. Todo o meu ser, tudo que eu sou, espírito, alma e corpo, segundo a palavra, serem conservados íntegros para a vinda do Senhor. Mas observe, a preocupação do texto não é com a nossa psique, com a nossa psicologia humana. A preocupação do texto é a vossa santificação em tudo.
entender esta santificação, e a palavra santificar significa separar, um processo de santificação que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida e na vida de toda a raça humana, na pessoa de Jesus Cristo. Eu não posso tirar a pessoa de Jesus dos processos de restauração e de cura da minha vida e da minha história, quer seja na minha vida espiritual, quer seja na minha alma, quer seja no meu corpo. Este é o processo de Deus para as nossas vidas, num processo de santificação. Repito, neste processo de colocar a alma em ordem, nós vamos entender o que somos em Deus, nós vamos viver o que Deus tem para nós vivermos. Não podemos sim nos calar a nossa dor. Nós estamos derrubando, num processo de derrubar muralhas e estruturas, as paredes impeditivas que nos impedem de ir. Essas paredes são demolidas ou não, depende de cada um de nós, depende da escolha, da decisão que eu e você, que nós fazemos. Provérbios no capítulo 18, no versículo 21, eu quero trazer mais uma vez este versículo e esse texto. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Este texto me aponta para a solução do problema, e neste caso de busca e de ajuda. A língua tem o poder, a vida está no poder da língua, a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que gostam de usá-la comerão o seu fruto. A primeira coisa que eu quero colocar para você neste dia, neste processo de restauração da alma, de colocar a nossa alma em ordem, a primeira coisa que eu quero colocar para você é: identifique o problema. Identifique o problema. Nós dispomos de tantas ferramentas, existe aí fora tantas técnicas terapêuticas. A terapia individual, em casal, em grupos. Nós temos várias técnicas aí fora, mas eu quero que você volte para a palavra de Deus. A ideia principal é o que Deus pode fazer nestes meus processos, ou no meu processo. O salmista diz no Salmo 139, nos versos 23 e 24, quando o salmista descreve, diz, é um dos salmos mais lindos, dizendo assim: Deus conhece toda a minha vida, eu não tenho como me esconder de Deus, eu não tenho como ocultar e esconder absolutamente nada de Deus. E ao final deste salmo, nos dois últimos versículos, o salmista expressa as seguintes palavras: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Uma outra tradução diz: e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que é este sondar? Sondar é uma espécie de uma broca, que ela vai penetrando no mais profundo do coração. E à medida que esta sonda vai entrando e vai penetrando, ela vai expondo o conteúdo, aquilo que está no mais profundo do coração deste homem, desta mulher. Nós estamos falando de uma sonda que investiga o solo, mas o texto está falando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista está dizendo assim: ei Deus, vem com esta sonda divina, penetra minha alma, exponha a minha alma e vê se há na minha alma algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ó Deus, guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos identificar o problema. Eu preciso identificar as barreiras, muralhas impeditivas na minha vida. Eu preciso entender e compreender o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer que eu faça, o que Ele tem para eu fazer.
E quando nós entendemos e buscamos de Deus, e em Deus nós identificamos este problema, nós então percebemos de uma forma muito clara aquilo que nós podemos fazer ou não. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus nos fala algumas coisas interessantes, e Ele está nos falando sobre esta identificação do problema, do meu problema, eu com as minhas questões. E neste versículo diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. E seu pai que está em secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Eu gosto desta linguagem quando Jesus usa a expressão do pai. O que Deus está, na verdade, o que Jesus está querendo nos ensinar, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e nós oramos secretamente ao nosso Pai, Jesus está nos dizendo assim: o que você estará fazendo com isso, o que você estará aprendendo é tendo a sua paternidade restituída a você. E eu disse que com a queda a orfandade passou a dominar nos nossos corações, no coração de todo homem, e agora Jesus está dizendo: entra no teu quarto. Há uma disciplina espiritual que precisa ser resgatada por você, por cada um de nós. Não importa a sua condição hoje, esta disciplina tem o nome de solitude. Solitude. Solitude não é solidão. Solitude não é solidão, é estar acompanhado de alguém que, embora não veja, é real, embora não possa tocar, ele é palpável, embora não ocupe espaço, ele preenche todo o universo. Aliás, é tão glorioso que a terra está cheia da glória dele. É este Deus que Jesus está falando. Solitude é aquele momento de você e Deus. E eu repito, não é solidão, porque solidão demanda estar sozinho. Mas quando eu entro no meu quarto, fecho a porta, eu e Deus, no momento de solitude, eu sei que a presença de Deus está ali presente. Então é algo real, embora não ocupe espaço físico, ele enche todo aquele lugar e enche toda a terra. Identifique o problema. Entrar no quarto, em secreto, clamar a Ele e dizer: ei Deus, veja os meus pensamentos. Ei Deus, veja como os meus pensamentos mexem com as minhas emoções, ou com a minha emoção. Ei Deus, veja como os meus pensamentos desencadeiam neste meu coração, nestas minhas emoções, coisas que eu pensava estar resolvidas. Ei Deus, vê se há em mim, no meu coração, no meu pensamento, e vê se há no meu coração alguma coisa que precisa ser tratada e ser curada. Ei Deus, veja como os meus pensamentos caindo no meu coração desencadeiam um turbilhão de coisas, de questionamentos, de problemas, de histórias que eu pensava ou pensei estarem resolvidas e trabalhadas. Ei Deus, veja o que esses pensamentos caindo no meu coração tem desencadeado nos meus afazeres, nas escolhas que nós temos feito. Ei Deus, olha para tudo isto. E onde eu vou fazer isto? Lá no meu quarto de oração, no meu lugar de oração, fechada a porta, eu e Deus, e eu entro na presença de Deus, e Ele começa a falar a mim, e eu falar a Ele, e eu tenho uma conversa, um diálogo, um bate-papo transformador na presença dEle. Colocar a alma em ordem passa por este lugar de solitude. Passa por este lugar de solitude. Portanto, eu preciso afirmar
Ainda que pese no meu coração, eu não creio sinceramente que um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que conheça Deus, possa experimentar cura da sua vida e da sua história, se este homem e esta mulher não estiverem na presença de Deus. Escute, a minha vida com Deus, a sua vida com Deus, ela não pode se limitar a um lugar físico, ao encontro semanal. Os templos estão fechados, mas a igreja não está fechada, o céu não está fechado, a comunhão com Deus não está fechada. O que acontece dentro de uma igreja na grande celebração é o resultado da nossa vivência diária na presença deste Deus. E se não for assim, nós teremos pessoas adoecidas e mais adoecidas. Identifique o problema. A segunda coisa que eu quero colocar para você é: busque ajuda. Busque ajuda. Nós temos na nossa igreja uma área que chama área de ensino, vários ministérios, e uma delas é a área do ensino. Nós temos alguns, chamamos de cursos, nas mais diversas áreas: família, casamento, pais, filhos, negócios, financeiro, e assim nós temos várias e várias áreas que nós temos tido o privilégio de poder trabalhar e alcançar centenas de pessoas. E Deus tem nos dado o privilégio de ver mudanças e transformações na vida de muitas dessas pessoas. De muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Deus tem nos dado um privilégio de poder ver o resultado, de poder ver casamentos que estavam desfeitos serem restaurados. Eu tenho visto Deus restaurar a dignidade de pais e mães. Deus tem restaurado a vida de jovens e adolescentes e moços e assim por diante. Deus tem restaurado a dignidade da vida de pessoas que se auto-sabotavam e assim por diante. Mas uma das coisas que eu quero colocar para você, deixe-me voltar à história daquela moça. Aquela moça bonita, profissional, competente, qualificada, mas que se via numa condição e perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Ela percebeu que todas as vezes que estava próximo de se casar, ela se auto-sabotava. Talvez você diga assim: sabotagem? Talvez seja essa uma das coisas mais cruéis e perversas no impedimento das pessoas em realizar e conquistar. Essa questão da autossabotagem tem muito a ver com a autoimagem. Isso tem muito a ver da forma como nós nos vemos. E tem muito a ver com aquilo que nós muitas vezes nos punimos, porque nós não nos julgamos merecedores de tais coisas. E de forma inconsciente, na maioria das vezes, nós nos auto-sabotamos. Eu gosto muito de um livro, Mentores Segundo o Coração de Deus, do pastor Wayne Cordeiro. É um livro da editora Vida. E num dado momento ele faz uma citação muito interessante. E ele diz assim: escolha o seu mestre, fazendo a escolha dos mestres. E ele diz assim: você tem 2 mestres e dentre os 2 você pode escolher um. Estou dizendo na minha linguagem. Ele diz assim: você pode escolher a sabedoria ou você pode escolher as consequências. E eu gosto muito desta afirmação. Provérbios diz assim, capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. Eu quero que você, por favor, pense e responda aí no seu coração sobre 4 coisas que eu quero colocar rapidamente para você. A primeira delas: você tem vivido o seu verdadeiro eu? Você tem vivido o seu verdadeiro eu? Aquele eu ou aquele de quem você deveria ser, você tem vivido isto?
Ou você olha para a sua vida e diz assim: eu não tenho vivido o meu verdadeiro eu não estou entendendo isto, eu não estou vivendo aquilo que eu deveria viver, fazendo aquilo que eu deveria fazer. E a pergunta é: você tem vivido o seu verdadeiro eu? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu eu apresentado? Ou seja, quem você quer que pensam que você é? Que você quer que pensam que você é. Então eu quero fazer essa segunda pergunta: qual é o seu eu apresentado? O meu eu verdadeiro é uma coisa, o meu eu apresentado é uma outra coisa, é um outro eu. A terceira pergunta que eu quero colocar e fazer para você é: qual é o seu eu percebido? E aqui entra o que pensam que você é. É diferente da segunda, quem você quer que pensem que você é. Aqui é de fato o que pensam, o que eu quero e o que de fato pensam. Mas a quarta pergunta que eu quero colocar e fazer para você é: qual é o seu eu atual? Quem você é? Observe que do primeiro eu, do meu verdadeiro eu, se eu tenho vivido, para o meu eu atual, existe um caminho. E por fim, estes eus são coerentes entre si. Verdadeiro eu é quem você deveria ser. Sabe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 a 20, Jesus tem um diálogo e uma conversa com seus discípulos. E no dado momento, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, porque Jesus diz isto, responde aquela resposta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eu gosto destas afirmações. Quem eu sou? Quem você é? Jesus não tinha dúvidas do que ele era. Jesus não tinha dúvidas do que ele era. Jesus não tinha dúvida do seu propósito. Jesus não tinha dúvida do que ele faria, do significado do propósito da vida dele doada em nosso favor. Num dado momento, quando alguém disse para ele, foi Pedro dizendo para ele: Senhor, tenha dó de ti mesmo. É como se Pedro dissesse isso: tenha misericórdia de ti. Jesus estava dizendo assim: eu vim, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado e morto. E Pedro disse: ei Senhor, não te faça isso mesmo. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você não tem parte comigo e no meu reino. Jesus sabia o propósito da vida dele. Jesus não teve autocomiseração. Jesus não se vitimizou. Jesus não se escondeu atrás de absolutamente nada. Jesus disse assim: eu vim com este propósito, dar a minha vida pela vida de vocês, de cada um de vocês. É interessante nós entendermos o que nós somos de fato e o que Deus tem para nós. Por fim, eu quero citar apenas o texto de Provérbios no capítulo 11, no versículo 2, quando a palavra do Senhor diz assim: em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Deixe-me citar a palavra do pastor Wayne Cordeiro: escolha o seu mestre, a sabedoria e as consequências. Sabe, olhar para estas histórias, como a história desta moça que num dado momento percebeu que estava se auto-sabotando por conta de tudo aquilo que vivera na sua infância e adolescência. Ou desta mulher casada que agora estava revivendo as experiências traumáticas de uma infância
E aquela crise conjugal que fora momentânea foi colocada em segundo plano, porque atrás de toda aquela crise havia um coração adoecido desde a infância, e que agora Deus estava resgatando, Deus estava restaurando. Qual é o seu verdadeiro eu? Sabe, talvez você olhe para as coisas, talvez você olhe para o momento que esteja vivendo e dissemos: vamos orar pelos profissionais, pelos comerciantes, os empresários, os homens de negócio. Talvez você olhe pelo momento e diz assim: o que é a minha vida? Eu perdi tudo. Não, não, não. Tem alguma coisa muito mais importante do que coisas. Você, seu eu, sua vida, sua história. E qual é o pensamento de Deus e o desejo de Deus à luz da sua palavra? Que eu e você, cada um de nós, possamos e tenhamos e façamos a escolha, a opção de entrar no quarto, fechar a porta e em solitude diante de Deus. E este quarto fechado é uma figura, pode ser o seu quarto, pode ser a praça, pode ser dentro do seu carro, enfim. É um lugar em que você estará, você e Deus. E estando diante de Deus, você pode rasgar o seu coração e dizer: Deus, me mostra, vê se há em mim algum caminho mau. Eu penso, e quando eu penso, eu aciono uma emoção, um sentimento. Daí a gente ter muitas vezes medo. O medo nos fala de solidão, nos fala de abandono, nos fala de negligência que um dia nós fomos submetidos. Mas eu penso, eu sinto e eu reajo, eu faço de alguma forma. Que o Senhor esteja preservando na sua vida espírito, alma e o corpo. Que sejam conservados íntegros para o dia do Senhor. Que Ele te abençoe. Podemos orar. Aonde você está, coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero neste dia, nós estamos na Tua presença, Deus. E a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Deus, mas aqui há uma oração, há um pedido meu, nosso, como também do Teu servo lá no passado, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, ó Deus, guia-me pelo caminho eterno. Vê, ó Deus, as nossas inquietações. Ó Deus, vê aquilo que tem nos roubado de nós mesmos, aquilo que tem nos roubado do nosso próprio eu. Ó Deus, então nós clamamos hoje para que o Senhor nos dê condições, ferramentas para desconstruir aquilo que não está bom, e que o Senhor nos dê condições de reconstruir segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada coração, pais de famílias, homens de negócios. Deus, nós colocamos diante do Senhor empresários, comerciantes, industriais, ó Deus, enfim, homens de negócios, do pequeno ao maior. Ó Deus, que diante dos problemas que estamos vivendo na nossa sociedade, na nossa economia, muitos têm pensado: e agora o que será? Deus, a coisa mais importante não são coisas, mas a vida de cada um daqueles que nos ouvem e de todos quantos nos ouvem, a vida de cada um na presença do Senhor. Ei Deus, eu clamo hoje pela vida deste homem de negócio. Dá discernimento, dá graça, dá sabedoria, dá estratégias, aponta um caminho, ó Deus, um plano B para ele, em nome de Jesus.
Toma, Senhor, diante de Ti os profissionais de saúde. Ei, Deus, toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus, todos esses que estão aí enfermos, nossos que estão enfermos, nós oramos para que o Senhor, com a cura do Senhor, os alcance, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor as famílias que têm sofrido perdas. Senhor, seja conforto, seja consolo no coração destas famílias, em nome de Jesus, e nós possamos entender que ainda não acabou aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para cada um daqueles que ouvem e participam deste nosso encontro. Seja a Tua bênção sobre cada um, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor o abençoe, seja renovado, fortalecido, amém e amém.